Bom, boa noite. Estávamos com um pequeno probleminha aqui de câmera e vamos dar início agora a mais uma conferência do curso Conhecimento de Si Mesmo, que está composto por 75 temas, sendo este curso organizado por seres de consciência desperta. Isto quer dizer mestres, verdadeiros mestres. Então, este curso, este ensinamento, só tem valor se for original, se for fiel ao temário, se for completo, porque não se pode retirar nada e nem se pode acrescentar, porque já não seria o mapa correto para que o ser humano, para que nós cumpríssemos o objetivo da nossa existência. Então, estes 75 temas são o mapa para chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da existência de tudo, da nossa existência. Então, nós estamos hoje no tema número 29, a lei do pêndulo. Então, todo tema tem a sua importância. Talvez nós não compreenda a importância que tem cada tema. E esses temas são colocados, são dispostos no temário de forma a que cada vez que se assista um tema, se dê uma oitava, se reflita nesse tema e se compreenda algo mais. E então você vai praticando e vai se obtendo os resultados. Por quê? Se nós ter esse temário, um tema qualquer, como mais uma teoria, não vai nos servir de nada, não serve para nada. O importante é praticar e comprovar, obter resultados e não nos tornar um crente, porque na verdade crer ou não crer dá na mesma coisa. Então, este curso é um curso prático e todos nós precisamos comprovar, precisamos tirar as nossas provas, e até para saber se este curso é original, se é verdadeiro, nós devemos perguntar ao nosso ser. Na hora de dormir, vamos fazer uma pequena oração e perguntar ao nosso ser o que quisermos saber. E então vão nos dar a resposta em um sonho. E esse sonho nós vamos interpretar no dia seguinte. Inclusive nós temos aqui um guia para interpretar, que é um guia orientado pelos próprios mestres. Não é um guia organizado aí por alguém intelectual, um livro que se venda aí no mercado, que se venda em livrarias. É uma simbologia correta, porque tudo isso está organizado. Não é uma pessoa intelectual, não é alguém, um teórico que vai nos orientar, e sim um ser de consciência desperta, que é um mestre e que sabe o que é necessário nós praticar para chegar
ao objetivo, que é a autorrealização íntima do ser. Então, a lei do pêndulo tem o objetivo, esta conferência tem o objetivo de nos levar à reflexão, que nós não oscilem entre uma teoria e outra teoria contrária. Então, essa lei, ela está presente em tudo. Na antiguidade, não se conhecia essa lei de evolução mecânica. E então as pessoas sabiam que tudo fluía e refluía, tudo crescia e decrescia. Por exemplo, os impérios. Existiu o Império Romano, depois o Império Romano caiu. E surgiu em outro lado o correspondente em outra região do mundo. Então, tudo está regido por esta lei. As quedas de bolsa, os países que estão em alta a sua economia, ora está um país de um continente, de uma parte do mundo está em alta, ora está outro. Então, isso é devido à lei do pêndulo, que oscila. Ora está para um lado e ora está para o outro. Então, a lei, no pêndulo, existem os dois extremos. Os dois extremos do pêndulo. E existe o ponto crítico, que é o equilíbrio, que nós vamos tratar durante esta conferência. Então, de um lado do pêndulo, em um extremo, nós podemos colocar os religiosos, do outro lado, os ateus, os materialistas. De um lado o lucro, na outra a perda. De um lado o otimismo, no outro o pessimismo. A espiritualidade e a materialidade. A esperança e o desespero. Então, essa lei atua no mundo exterior e atua também dentro de nós. Nós, ora estamos animados e ora nós vamos a outro extremo, desanimamos. Ora estamos felizes, comemorativos, comemorando alguma coisa, vibrando, e ora estamos em depressão, desanimados, perdemos a esperança. Então, essa lei atua fora e atua dentro de nós, atua no mundo exterior e atua no nosso mundo interior, porque como é o exterior, é o interior. Ou seja, como é fora, é dentro de nós. Então, na verdade, não existe esse ateu verdadeiro, definido. O que existe é, nesse momento, em um momento, ele é ateu. Também não existe esse fanático religioso. Por qualquer motivo, tanto um como o outro podem mudar de extremo. Por exemplo, um ateu, aquela pessoa que não acredita que
exista uma força superior, que ele acredite que não acredite que exista Deus, devido a alguma coisa, alguma experiência mística, alguma experiência metafísica, algo que aconteça no seu mundo interior, um sonho, ou algo, um acontecimento metafísico que aconteça a essa pessoa, ela pode mudar para o outro extremo e se tornar um fanático religioso. O ateu acredita que só existe a matéria, o materialista. Porém, se ele tem uma experiência metafísica, algo assim que lhe impacte, que ele acorde e recorde alguma experiência que ele viveu enquanto dormia, ele pode então se transformar num fanático religioso, num fanático esoterista. E nem o ateu e nem o fanático estão corretos, nenhum e nem o outro. E assim como também aquele fanático religioso pode, devido a algum acontecimento, alguma desilusão que aconteça por um líder religioso da sua confiança, que cometa um delito, algo assim impactante, esse fanático religioso pode se tornar um ateu, pode se tornar alguém totalmente incrédulo. E então passar de um extremo do pêndulo ao outro, de um lado ao outro. Então, nos dois extremos do pêndulo estão as teorias, todas as teorias. Por exemplo, qualquer teoria que se tenha escrita, muito bem embasada, muito bem documentada, se ela é uma teoria, ela pode ser contestada. E sempre vai ter alguém que vai ter o oposto a essa teoria. Então, existe a tese e a antitese. Então, qualquer teoria, qualquer tese pode ser contestada e alguém pode elaborar uma antiteoria. Então, nenhuma teoria nem a outra é a verdade. Então, a verdade é o desconhecido, de instante em instante. Então, a verdade não está em nenhum extremo do pêndulo. A verdade está no centro. A verdade é o equilíbrio. Então, esta conferência nos ensina, nos chama à reflexão. Nós precisamos refletir sobre os extremos do nosso interior. Nós precisamos refletir em tudo o que formos fazer, tudo o que vamos nos definir por algo. Então, nós podemos ouvir, ler uma teoria muito bonita, muito inovadora talvez, e podemos nos definir por essa teoria, crer nessa teoria e nos fanatizar por ela. E poder mais tarde conhecer uma outra teoria que seja contra essa teoria e nos criar uma confusão. Então, a nossa definição deve ser em base a
comprovação, em base à reflexão. Então, este curso nos convida a refletir, nos convida e nos ensina a refletir sobre tudo, refletir sobre o nosso interior, sobre o que ocorre dentro de nós, os nossos conceitos, os nossos preconceitos. Então, nós criamos os preconceitos, nós criamos muros, e esses muros não se comunicam uns com os outros, são departamentos dentro de nós que nós criamos certos conceitos e que em determinado momento nós podemos estar em contradição, porque criamos conceitos baseados em teorias até muito bonitas, teorias convincentes. Porém, não quer dizer que essas teorias, por ser bonitas, por serem convincentes, sejam a realidade. Então, a diferença entre teoria e realidade é bastante grande. Nenhuma teoria de esquerda, nenhuma teoria de direita é a realidade. A realidade é o que nós comprovamos, é o que nós palpamos. E este curso, este ensinamento, nos ensina que nós devemos comprovar, devemos experimentar a verdade. Por exemplo, nós aprendemos no pilar da ciência que as fórmulas para comprovar a maneira de comprovar não é lendo uma teoria bonita de extrema direita ou de extrema esquerda. A forma para comprovar deve ser através da prática, através, por exemplo, de uma prática de desdobramento astral, através de uma prática de meditação transcendental, através de uma prática de autoobservação, já no pilar da psicologia. Porque se nos dizem que nós temos defeitos psicológicos e nós acreditamos que temos defeitos psicológicos, nós estamos crendo nesses defeitos psicológicos. Porém, se nós nos auto-observamos, observamos o nosso intelectual, os nossos pensamentos, nós vamos perceber que nós não somos aquela maravilha que só pensamos coisas boas. Nós temos pensamentos inconfessáveis. Então, é uma forma de comprovar. Então, esse pensamento não pode ter origem em uma parte positiva dentro de nós, em uma parte superior. Então, esses pensamentos têm origem nos defeitos psicológicos. Porém, nós não devemos crer apenas quando nos dizem que nós temos defeitos psicológicos. Nós devemos observar o que pensamos, o que falamos, o que sentimos e o que nós fazemos. Observar
o que acontece nos nossos centros, o que acontece no nosso centro intelectual, o que acontece no nosso centro motor, o que nós falamos, se isso corresponde, se o que nós dizemos corresponde àqueles nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, se aquilo que nós fazemos, que nós pensamos sobre nós, corresponde ao que nós realmente somos. Se nós formos sinceros em uma autoobservação, nós vamos perceber que nós temos contradições. Nós dizemos uma coisa para alguém, para um grupo talvez, e se nós observar no nosso interior, não é bem aquilo, não é bem assim que nós pensamos. Nós dizemos para agradar alguém, talvez com vergonha de pensar de tal forma diferente, então nós concordamos com alguém. Então é uma forma de comprovar que nós não somos aquela maravilha que nós imaginamos ser. Nós temos contradições e temos isso no nosso interior, há uma coisa e nós exteriorizamos outra. Então, dessa forma nós estamos comprovando, não estamos acreditando. Não estamos acreditando na teoria que nos disseram que nós temos defeitos psicológicos, que nós lemos em uma teoria ou que lemos em outra teoria. Nós vamos comprovar através da autoobservação, através da nossa consciência, que vai observar o que acontece na nossa psique, na nossa máquina humana. Então, com essa comprovação, nós vamos ver que nós não somos aquilo que imaginamos ser. Nós somos bem um pouco diferente. Então, esses sentimentos, esses pensamentos, provavelmente não nascem, não têm origem na nossa essência, naquilo que nós temos de real em nós. Então, esses pensamentos, esses sentimentos, nós vamos perceber que tem origem nos defeitos psicológicos. E vamos saber que nós temos defeitos psicológicos e não porque tenham nos dito ou deixado de dizer. Vamos perceber que temos defeitos porque nós, observando os nossos centros, o nosso intelectual, o nosso centro emocional, e vamos observar o que nós exteriorizamos através da fala, e isso não vai corresponder. Então, isso nos comprova que nós não somos aquilo que nós talvez pensemos de nós. Então, a realidade não está nem na extrema esquerda, nem na extrema direita, nem em um lado, nem no outro do pêndulo. A realidade, a verdade, está no equilíbrio, está no ponto crítico. E isto, nós oscilando de um extremo ao outro, nós não percebemos a realidade, não percebemos a verdade. Então, no nosso interior, há essa oscilação, há isso que nos faz mudar de um extremo ao outro do pêndulo.
E o objetivo deste ensinamento é que cada um de nós descubra a razão da existência e que possa trabalhar com este ensinamento, com as práticas que se ensinam, possa trabalhar no sentido de alcançar esse objetivo, que é despertar a consciência. Então, para despertar a consciência, é preciso primeiro liberar a consciência. Liberar do ego, liberar dos defeitos psicológicos. Por quê? A nossa consciência, a nossa essência, está presa nos defeitos psicológicos, está condicionada e age e reage em função disso. Cada defeito tem as suas razões, cada defeito tem os seus conceitos, os seus desejos, os seus anseios. Então, quando esse defeito está em ação, ele tem em seu dispor todos os nossos centros. Se nós percebemos isso, através do sentido da autoobservação, vamos observando e vamos percebendo esse desequilíbrio dentro de nós, percebendo essa anormalidade, e assim vamos comprovar que é um defeito. Então, quando nós tivermos essa compreensão, nós podemos e devemos pedir à nossa Mãe Divina, que é uma parte do nosso ser, que tem o poder de eliminar o defeito psicológico. Porém, é preciso que nós perceba o defeito e não que nós acredite porque nos disseram que nós temos defeito. Nós precisamos comprovar através da autoobservação a atuação dos defeitos nos diferentes centros da máquina humana. Então, nós sabemos que sabemos que a energia sexual é sagrada, que ela serve, o objetivo dela é de criar os corpos internos, criar os corpos do ser. E se nós abusamos dessa energia, se nós fornicamos, nós estamos provavelmente, com certeza, é um defeito que está atuando em nós. É o defeito da luxúria, que é esse desejo desenfreado por sexo. Se nós já sabemos que o sexo é sagrado, e se nós nos interessamos por tudo relacionado a sexo, a pornografia, a palavras de duplo sentido, palavras que incitem a pornografia, a luxúria, então isso provavelmente, com certeza, está nascendo desse defeito da luxúria, que é a fornicação, que leva à fornicação. Então, nós precisamos eliminar o eu fornicário, precisamos eliminar isso que nos faz abusar do sexo, que nos faz dizer palavras que relacionadas a sexos, profanando o próprio sexo. Porque existe um conceito entre as pessoas de que aquela pessoa que não fala de coisas pornográficas, de sexo, inclusive entre
os homens, é difícil conversar com uma pessoa que ela não saia com palavras besteiras, relacionadas a sexos, na verdade, homossexualismo, porque são dizeres que instigam o sexo entre homens e homens. Então, é muito difícil uma pessoa que não fale disso, e que a pessoa que não fala, que não gosta, que não lhe apraz esse tipo de conversa, os outros já veem mal. Dizem até que não gosta de sexo, que talvez seja homossexual. Porém, na verdade, o que está acontecendo é que as pessoas estão profanando o sexo, e tem alguém que não quer profanar, que não quer conversar sobre dessa forma, e é mal compreendido, e tem preconceito contra essa pessoa, taxam de esquisito, ou sabe-se lá do que mais. Então, os defeitos atuam através da nossa fala, atuam através dos nossos olhos. Se nós, sabendo que o sexo é sagrado, que nós devemos buscar a castidade, e para falar mais claro o que é castidade, a castidade não é celibato. A castidade é o processo de transmutar as energias sexuais. Então, se nós estamos lutando contra a luxúria, contra a fornicação, nós precisamos controlar os nossos olhos, a nossa fala, os nossos movimentos, os nossos desejos, as nossas emoções. Então, se nós olhamos para uma pessoa do sexo oposto e admiramos ou criticamos, porque o defeito tem as duas polaridades. O defeito da luxúria, o eu da luxúria, tanto gosta, tanto aprova como reprova. Se nós olhamos para uma pessoa do sexo oposto e gostamos, admiramos, é o eu da luxúria, é o eu fornicário. E se nós olhamos para uma pessoa do sexo oposto e reprovamos, também é o mesmo eu da luxúria, é o mesmo eu fornicário, que tem as duas polaridades, uma polaridade negativa e uma positiva. Então, nos dois casos, tanto que se aprove ou se reprove, deve-se pedir a morte, deve-se eliminar esses dois eus psicológicos, que são os dois extremos. O que gosta é luxúria, é o fornicário, e o que não gosta também é o mesmo fornicário, é o eu da luxúria. E isso está mal compreendido. E nós precisamos compreender, precisamos eliminar o eu fornicário, assim como precisamos eliminar todos os defeitos psicológicos que se expressam de forma diminuta, de forma camuflada, podemos dizer. Podemos dizer uma palavra bonita a uma mulher pode dizer uma palavra bonita a um homem, que parece não ter maldade nenhuma, parece ser sincera, porém, na verdade, pode ser luxuriosa, pode ser uma palavra que está de provocação. Então, os defeitos nos põem aos dois extremos. Os defeitos psicológicos nos tiram do equilíbrio, e é preciso
é preciso que nós busque o equilíbrio no nosso interior, o equilíbrio no nosso pêndulo interior. E esse equilíbrio só é possível com a morte psicológica, com a eliminação dos defeitos psicológicos. Se não se elimina o defeito, nós estaremos sempre em desequilíbrio dentro de nós. É preciso perceber o defeito e é preciso pedir a morte do defeito. Pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. E isso vai ser de forma de detalhes. Nós já estudamos a conferência Os Detalhes. Então, nós vamos observar as manifestações diminutas dos defeitos. E vamos pedindo a morte, pedindo que a Mãe Divina elimine essa manifestação, que elimine esse eu que causa essa manifestação. Isso se chama morte psicológica. Não basta conhecer grandes teorias, porque as teorias estão em um extremo ou estão em outro extremo. Se nós não nos auto-observamos, se não percebemos dentro de nós essas manifestações. Então, qualquer aparência, qualquer tentativa de aparência não serve para nada. O que serve, o que vale a pena é eliminar o defeito, observar e eliminar o defeito. E assim não estamos no extremo e nem no outro. Nós estamos buscando a verdade. E a verdade está no centro. A verdade não está em nenhum dos extremos. Então, este curso está organizado de forma que as conferências são numa ordem e que vai se aprofundando, cada vez mais vai se aprofundando quando vamos evoluindo no temário, vamos cada vez aprofundando. E cada vez que nós escutamos ou ditamos uma conferência, nós aprendemos um pouquinho mais. Vamos percebendo que compreendemos, que amadurecemos um pouquinho cada vez que se compartilha uma conferência. Então, o objetivo é que todos nós compartilhem estes ensinamentos, porque isto é kármico, é dármico. Daquilo que se dá, se recebe. Então, se nós ensinamos outras pessoas, nós aprendemos aquilo que ensinamos. E se nós não ensinamos, nós não aprendemos, nós nos estagnamos, ficamos estagnados. Então, esta conferência tem o seu propósito, que é nos convidar à reflexão, refletir sobre os nossos atos. Nós temos uma prática que aprendemos e compartilhamos, que é a meditação reflexiva, onde nós vamos refletir sobre as nossas atitudes, sobre os eventos
que nós passamos no dia, naquele dia ou em algum momento. Talvez nós perdemos o equilíbrio e extrapolamos em algumas palavras. Nós devemos refletir sobre esse evento, sobre essas palavras, sobre o que temos dito. Talvez uma reação mecânica, nós explodimos e nos esquecemos de nós e explodimos, dizemos alguma coisa a alguém, a um amigo, ou um familiar, ou qualquer pessoa que seja, um colega de trabalho, ou uma pessoa desconhecida numa loja. Por exemplo, nós vamos comprar alguma coisa numa loja, uma pessoa não compreende o que nós queremos e oferece outra coisa, mostra outra coisa, e nós podemos explodir, podemos dizer que essa pessoa é burra, é desatenciosa, sei lá. Então, se nós tivermos uma atitude dessas, por exemplo, devemos, antes de dormir, refletir, sempre refletir sobre isso e procurar descobrir qual foi a causa, qual foi o eu, qual foi o defeito psicológico que nos levou a essa atitude, a essa conversa, a essa explosão, a essa reação mecânica. E assim, descobrindo qual foi o defeito que atuou, nós devemos pedir à Mãe Divina que mate esse defeito. Isso, nesse momento da reflexão, se pede à Mãe Divina que desintegre, que mate, que elimine esse defeito. Então, aí nasce em nós o arrependimento de ter agido dessa forma, e nós pedindo a morte desse defeito, a Mãe Divina vai destruir o defeito e vai resgatar então aquela parte de essência, de consciência que esse defeito tinha presa dentro de si. Então, com esse trabalho nós vamos aumentando, vamos ampliando a nossa consciência, vamos ampliando aqueles 3% que nós temos dito que nós temos de consciência livre. Vamos ampliando isso, e isso vai então nos dando cada vez mais compreensão da nossa psique, porque essa essência, essa consciência liberada vai fazer parte daquelas partículas que nós já temos livre, e isso vai se traduzir em compreensão, em sabedoria, em virtudes, enfim, porque as nossas virtudes estão aprisionadas, a nossa sabedoria está aprisionada, está fragmentada. O nosso ser, o nosso Pai interior, nosso real ser, está aqui fragmentado, e cada fragmento está a serviço de um ou outro defeito psicológico. Então, ao destruir o defeito, essa partícula de consciência, de essência, vai ser reintegrada aos 3% e vão começar então trabalhar na nossa máquina humana, vão trabalhar na autoobservação, vão nos fortalecer o sentido de autoobservação. Então, é assim que se
provoca essa mudança real em nós, porque nós temos um desequilíbrio entre o espiritual e o material. Estamos em desequilíbrio e então precisamos equilibrar a nossa máquina humana. Precisamos buscar o equilíbrio, e o equilíbrio só pode acontecer, só poderemos encontrar esse equilíbrio, provocar, através da eliminação dos defeitos psicológicos. Não vamos conseguir equilibrar intelectualmente, porque aí a consciência não está trabalhando, que estaria trabalhando o intelecto. Então é preciso liberar a essência para que essa essência trabalhe em nós, livre e não em condições de algum defeito psicológico, que esteja condicionada, que esteja a serviço de algum defeito psicológico. Porque os defeitos utilizam da nossa consciência presa, utilizam para aparentar bondade, aparentar qualquer coisa, beleza, bondade, sinceridade, enfim, tudo externo, e que na realidade é só uma fachada, não é o que realmente nós somos. Então nós vamos observando o nosso interior, o que acontece dentro do nosso interior, o que acontece nos nossos pensamentos, se estão correspondentes, se correspondem os nossos sentimentos com as nossas ações. E se não correspondem, é porque isso está sendo originado por um ou outro defeito psicológico e deve ser eliminado, deve ser morto, deve ser liberada a essência. Então isto se chama morte psicológica. E o objetivo desse ensinamento é que nós aprenda a morrer psicologicamente, que nós aprenda a morrer e morra psicologicamente. E assim vamos internamente, progredindo internamente na verdade, não na aparência. Não é algo que se vai mudar externamente. Não vai se pôr uma gravata, um paletó, um sapato muito brilhoso, que vai ser essa mudança. A mudança é interna. Então, se muda internamente, o exterior vai mudar. Porém, não é a partir do exterior que vamos mudar. Nós vamos mudar a partir do interior. Através da morte psicológica, então, vamos melhorar, realmente vamos melhorar, vamos despertar em nós o interesse, por exemplo, por compartilhar estes ensinamentos, por convidar outras pessoas. E vai nascer, talvez, o interesse em se tornar um instrutor deste curso Conhecimento de Si Mesmo. E se isto nascer dentro de nós, ou qualquer pessoa que se interesse por compartilhar estes ensinamentos, contem conosco, que nós estamos dispostos a colaborar com o que nós sabemos, o que compreendemos,
para que uma pessoa possa se tornar um instrutor. Vai saber, vai compreender o valor que tem este ensinamento. Não é valor monetário, o valor é um valor transcendental, um valor que não há cifra que possa cobrir, que possa pagar esses ensinamentos. Nós aqui estamos para colaborar. O nosso contato telefônico, WhatsApp, Telegram, 55 Brasil, né? 62991 929355. Esse é o nosso contato. E podem nos escrever que nós estamos dispostos para colaborar sobre o temário que nós seguimos, que é o temário deixado, legado pelos mestres da Venerável Loja Branca. Boa noite.